Sejam todos muito bem-vindos. Nessa semana, observando as tempestades da vida, angústias que tomam conta de alguns queridos, eu me lembrei de uma mensagem do Marcelo Gomes, pastor Marcelo Gomes, que eu ouvi há muito tempo, muito bonita, e fui incomodado pelo Espírito a compartilhar com vocês essa mensagem. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram em Mateus, capítulo 14, nós leremos a partir do verso 22. Mateus 14, 22. Você que acompanha em casa, abra sua Bíblia. Quem não trouxe, vai ter aí no telão. Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-te ir contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco, adorando-o, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Senhor, que essa palavra fale ao nosso coração, inunda-nos com a tua graça, que haja liberdade plena, genuína do teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Vejam, a cena reportada nesse texto, que também encontramos no Evangelho de Marcos e João, e que acabamos de ler, se passa logo após a multiplicação dos peixes. Aquela cena em que o Senhor multiplica pães e peixes e alimenta uma multidão de pessoas. Ou seja, Jesus passa o dia inteiro pregando, fazendo milagres, atendendo, alimentando milhares de pessoas. Jesus manda os seus discípulos, então, logo após isso, entrarem num barco, passarem para o outro lado da margem. Nós estamos falando aqui do Mar da Galileia. Na realidade, o Mar da Galileia é um grande lago, cerca de 13 quilômetros de largura, 20 quilômetros de comprimento. Ele manda os discípulos entrarem no barco, passarem para o outro lado, e a cena que nós lemos diz que quando é de madrugada, porque fala aqui em vigília da noite, ou seja, cita o evento se deu na quarta vigília, então nós estamos falando aqui entre 3 e 6 horas da madrugada. Então os discípulos começam a ter uma sensação de desconforto pelo vento que era contrário. Já no meio do caminho, durante a madrugada, os ventos começam a agitar e eles são tomados então de medo. E como se não bastassem eles serem tomados de medo por causa da situação do mar agitado, eles começam nesse momento a ter uma visão, e eles veem de longe Jesus andando sobre o mar. E para eles interpelam dizendo assim: é um fantasma. Aqui a gente começa fazendo uma pergunta: o que é um fantasma? Uma alma sem corpo? Alguém que morreu e continua assombrando quem não morreu? O que é um fantasma? Uma assombração? Agora, quando olhamos para esse texto e vemos que os discípulos gritaram: é um fantasma, e não era um fantasma, era Jesus, podemos concluir que, na verdade, a declaração é um fantasma veio porque foi essa a sensação, foi essa a percepção que os discípulos tiveram. Ou seja, de modo que essa confusão me leva a pensar em fantasma com um outro significado.
Fantasma pode ser aquilo que eu vejo quando a minha visão está prejudicada por alguma circunstância. Pode ser que pareça que eu estou vendo um fantasma. Vocês se lembram quando antigamente, as pessoas aqui estão tudo novinhas aqui, né? Talvez aqui alguns mais velhinhos. Então, deixa eu ver aqui, sem denunciar, né? Deixa eu olhar para esse lado aqui. Vocês se lembram, eu peguei a época ainda em que as televisões, nós tínhamos até a antena lá do lado e lá do lado de fora, e um ficava virando a televisão para tentar achar sintonia. E dentro dos seletores tinha 2 seletores, um de vertical e outro de contraste. E a gente tinha que fazer aquela sintonia fina daquilo lá. E de repente aquilo embaralhava as imagens, e as imagens parecia que tinha um fantasma. Ou seja, algo que a gente não conseguia enxergar direito. A gente falava assim, olha, está tendo um fantasma na imagem. Daí nós podemos dizer que fantasma é aquilo que a gente vê quando a visão está prejudicada por alguma circunstância. E ao mesmo tempo, a compreensão prejudicada pelo desconhecido. Talvez você já tenha conhecido alguém que jura, por exemplo, de pé junto, que ela viu um fantasma. Eu já tive uma experiência dessa. Mas quando ocorreu? Geralmente ele vai dizer que correu à noite, madrugada, dia chuvoso, noite chuvosa, a visão não estava muito boa, ou seja, num ambiente tumultuado, cercado de possibilidades, ou seja, de confusão e de engano. A pessoa fala assim, não, eu vi um fantasma. Então o fantasma na vida dos discípulos era essa visão prejudicada pelas circunstâncias. Imaginem comigo, eles estavam no meio do Mar da Galileia. Então eles estavam mais ou menos no mínimo a 5 quilômetros da costa. Esse Mar da Galileia chega a ter 230 metros de profundidade. Açoitados pelo vento. Noite escura, por quê? Porque tem tempestade. Qual o tipo de visão? Imagina um barco chacoalhando, no meio da tempestade, naquela hora, um raio corta o céu, e eles veem um vulto andando sobre a água. A gente há de convir que a visão que eles tinham não era a melhor possível. Ou seja, o barco sendo agitado de um lado para o outro do vento, ou seja, os discípulos não estavam desfrutando das melhores condições para saber quem era, o que acontecia. E além do que, tem um outro aspecto também que a gente pode tentar pensar. Podemos também entender fantasma como aquilo que nós compreendemos quando a nossa compreensão está prejudicada pelo desconhecido. Vou tentar ser claro. Muitas vezes a gente não sabe o que é. A gente tende a achar o que é o que não é. Veja, a situação dos discípulos. Não eram só circunstâncias que imperavam contra eles naquele momento. Olha um momento, o fato. Eles estavam com Jesus durante o dia todo. Jesus pregou e distribuiu alimento para toda aquela população. Ou seja, fez muitos milagres. Daí Jesus fala para eles assim, vão para o outro lado. Daí no meio do evento, no meio da tempestade, Jesus resolve, vendo eles dificuldade, porque lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, diz que Jesus ficava olhando eles, vendo que remavam, Jesus teve e falou assim, eles estão em dificuldade, eu vou ao encontro deles. Como? Andando sobre a água, tranquilo, né? Ou seja, ele teve a brilhante ideia de andar sobre as águas. Ou seja, era uma ideia óbvia. Para quem estava no barco, era óbvio que alguém ia vir sobre as águas andando. É lógico, é tranquilo, né? Alguns que se levantam contra os textos bíblicos, dizem que, olha só, não aconteceu isso não. Jesus sabia o lugar e conhecia os lugares que tinham algumas pedras, ele foi em cima das pedras, por isso que surgiu aquela expressão assim, caminhar sobre as pedras, tá? Ele sabe o caminho das pedras, ou seja, tem tudo para tentar inutilizar aquilo que de fato aconteceu. Jesus andou sobre as águas. E por que eu estou fazendo essa leitura? De quando a gente não vê alguma coisa, ou tem algo comprometido, ou acontece alguma coisa que a gente não conhece, a gente tende a achar que aquilo é um fantasma.
Por que eu estou fazendo essa leitura? Porque se nós definirmos fantasma assim, todos nós somos assombrados por inúmeros fantasmas. Se fantasma é aquilo que as circunstâncias impedem que eu veja com clareza aquilo que está acontecendo, a minha mente desconhece, há muitos fantasmas na minha vida. De repente há uma situação que você está vivendo no seu emprego, de repente há uma situação que você está vivendo na família, tudo aquilo é novo, desconhecido, inexplicável, ou seja, aquilo que não tem explicação é um fantasma. Fantasmas são aquelas nossas lutas que transtornam a nossa circunstância e que não sabemos muitas vezes nem lidar com ela. Fantasma, por exemplo, pode ser um diagnóstico, uma doença. Talvez haja pessoas aqui ou em casa me assistindo, enfrentando uma doença que se apresenta na vida dela como sendo um fantasma. O meu fantasma é essa doença. As circunstâncias ficam de cabeça para baixo e a luta totalmente desconhecida, isso é um fantasma. Na linha da minha vida, a informação que podem me confundir e que muitas vezes não são a realidade. E eu tenho a tendência a olhar fantasmas. Os discípulos viram um fantasma e ficaram com muito medo. Quem era o fantasma? Era Jesus, à noite, com tempestade, caminhando sobre as águas até o barco. Ou seja, as circunstâncias prejudicam a visão e a compreensão prejudicada pelo desconhecido, porque nunca antes ninguém ouvia falar de alguém que havia andado sobre as águas. Pois nunca imaginaram que alguém pudesse acontecer isso. Todos temos fantasmas, muitas vezes nos assombramos, circunstâncias confusas. As pessoas deveriam estar nos ajudando e não estão ajudando. Vejam, é um medo de um casamento acabar, pode ser um fantasma. Do que vai acontecer com o nosso filho, do resultado de um exame que você está aguardando, pode ser um fantasma. É a sensação de que a qualquer momento a vida vai naufragar. As coisas que não eram como os discípulos estavam vendo, assim pode acontecer com a minha vida, assim pode acontecer com a sua vida. Olha, não é assim que eu estava esperando, não foi desse jeito. E olha que tem algo aqui, né? Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, vão para o outro lado. Queridos, nunca antes na história desse país, ou seja, deixa eu dar uma reformulada, né? Senão pode ser mal entendido. Nunca antes na história do mundo, da humanidade, nós vivemos uma situação como essa que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, onde um simples vírus, se criado em laboratório ou não, eu não sei, não vem ao caso, colocou de joelhos as maiores potências econômicas do planeta e toda uma população, todo um mundo em pânico, de modo que nós não conseguimos fazer plano para o Natal. Nós não conseguimos fazer plano para 30 dias. Nós não sabemos como é que vai ser o ano novo. A gente tem ficado, hoje em dia, ouvindo os noticiários, angustiados, porque nós não sabemos os resultados ainda definitivos das eleições dos Estados Unidos. Ou seja, o que vai acontecer? Qual vai ser o cenário? A gente está preocupado aqui com o cenário da briga mundial entre comércio exterior, China, Estados Unidos, e aquilo que pode nos afetar. Ou seja, estamos no meio de uma grande tempestade, de modo que temos dificuldade de distinguir o que é real e o que é ilusão, aquilo que é fantasma. E a gente muitas vezes tem dificuldade porque a gente não consegue confiar nem na mídia. A gente vê fantasma, tudo é fantasma. A gente não tem certeza de nada. E fantasma produz medo. É medo de abrir o envelope do exame que você fez. Não dá um medinho? Na hora que você fez o exame, assim, tal, na hora que você vai abrir o envelope, e antes de abrir, né? O que será que tem dentro, né? É medo daí de ir na reunião com o patrão. É medo do cliente voltar atrás naquela transação que ela fez. É medo de traição, medo de decepção, medo de descobrir que o filho está no caminho errado. Muitas vezes nós temos. Gente, estamos com medo de como será o cenário, esse cenário internacional. Nós estamos com medo. E isso tudo são fantasmas. Fantasmas que nos assolam. Mas logo vem Jesus,
me surpreender, dar a compreensão do que está acontecendo e muitas vezes tirar o nosso medo. Queridos, no Evangelho de Marcos, como eu falei, é relatado assim um verso, o verso capítulo 6, verso 48. Vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. Gente, isso é lindo demais. Um Deus que fica olhando para nós. Um Deus que sabe aonde estão as nossas dificuldades. Ou seja, diante dos cenários hoje, muitas vezes a gente pensa que o Senhor perdeu a rédea da história, e Ele nunca perdeu e nem vai perder a rédea da história. Ele sabe aquilo que está acontecendo e está tudo sob o controle dEle, absolutamente sob o controle dEle. E o que não sei enfrentar muitas vezes, é Ele chegando e dizendo para mim, a tempestade vai passar. Veja, o medo é a falsa impressão transformada em perigo real. Eu tenho medo, é uma falsa impressão. O medo na vida do cristão é a impressão falsa, limitada, que tem da vida ser transformada em perigo real. Não compreendo o que Deus está fazendo. E quantas vezes a gente não compreende, e a gente se enche de ansiedade por não entender aquilo que está acontecendo. Medo é a falsa impressão. E por isso, de vez em quando a gente tem essa falsa impressão, a gente tem que ouvir do outro lado uma voz dizendo, sou eu, acalma, sou eu. Queridos, tem hora na nossa vida que a gente tem que ouvir Deus gritando conosco, calma, sou eu. Não é que está tudo de cabeça para baixo, não, sou eu. Não é que o desconhecido está se impondo sobre você, sou eu. Não é que o seu futuro está desmoronando, você não tem para onde ir, não, sou eu. Tem horas que a gente precisa ser chacoalhado, pare e não desespere. Muitas vezes tem algumas coisas que estão acontecendo na vida da gente, e é Deus dizendo assim, sou eu. A gente não entende, sou eu. Ou vocês acham que aquela tempestade tinha perdidos ao controle de Deus? Tinha acontecido fora do controle de Deus? Sabe, eu já falei aqui, tem vezes que eu fico impressionado com pessoas que o bambu está coxando, a coisa está ficando feia, o Senhor está se manifestando, até mesmo permitindo que coisas aconteçam para que a pessoa lhe perceba e se corrija, mas ele simplesmente só fica vendo fantasma. É fantasma da doença, é fantasma da rebeldia, é fantasma da arrogância, é fantasma da teimosia. Sabe, muitos teimosos, é fantasma da mesquinhez, não conseguem ver Jesus, só veem fantasma. Notem, existem muitas lições para serem tiradas desse texto. Eu vou tirar 4 para vocês, eu queria que vocês guardassem. Quem mandou os discípulos atravessar o mar? A gente tem que entender, foi Jesus. Logo, eu não tenho que temer aquilo que está acontecendo. Agora, se você estiver fazendo alguma coisa que não for Jesus que mandou, daí você tem razão de temer. Era comum tempestade desse tipo no mar da Galileia? Alguns relatos dizem, que é comum. Por quê? Porque do lado leste do mar existe um grande paredão de pedra, e que quando o ar fresco vem das montanhas e toca a água morna, levanta um grande temporal. Então é comum haver isso. Só que também nós não podemos desprezar que pode ter o sobrenatural também, porque logo após essa passagem, Jesus curou muitas pessoas do outro lado. Então pode ter um levante contra essa missão. A gente tem que entender isso, que quando Jesus chegou lá do outro lado, Ele curou muitos. Ora, todos aqui, e aqueles que estão em casa, acho que conhecem bem aquela música, segura na mão de Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a tristeza dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, pois ela vai te sustentar. Levanta, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Ou seja, nós bem sabemos que devemos fazer. Nós sabemos o que nós devemos fazer nos momentos de tempestade.
nos momentos em que achamos que existem pura e simplesmente fantasmas se levantando contra a nossa vida? Segurar na mão de Deus. Esse momento é isso, segurar na mão de Deus. Pergunta: como vencer as tempestades? Como vencer os desafios do mal da vida? Você está no meio de uma tempestade? Você que está aí na tua casa me ouvindo agora, você está no meio de uma tempestade? Você está no meio da tempestade? Como é que eu vou vencer essa tempestade da minha vida? Primeira lição: enfrente os seus medos e tente algo diferente. Enfrente os seus medos e tente algo diferente. Queridos, olha, preste atenção. Pedro aqui neste texto se apresenta simplesmente fantástico, espetacular. Pedro era uma pessoa totalmente pronta a se lançar no protagonismo da história. Era ousado, ele era inusitado, ele queria aprender a andar sobre as águas. Mas o que nós queremos é que Deus ponha fim à nossa tempestade. Se você procurar, vou ver como é que está no texto aqui, ó. Acompanhe comigo. Jesus grita de lá: tem de ânimo, ou tem coragem, sou eu. Pedro grita em resposta: se és tu. Para aí. Se és tu, como é que a gente pensa? Se és tu, para a tempestade. Se és tu, acalma o vento. Se és tu, para com tudo isso que está acontecendo. Eu estou com medo, para. Pedro tem outra lógica. Se és tu, eu também posso andar em cima de tudo isso que eu estou vivendo. Se és tu, uma ordem tua pode me fazer andar sobre a água. Esse texto entrou na história porque Pedro afundou. E Pedro afundou mesmo. Mas pouca gente se lembra que ele foi o único a sair do barco. Entenda, Pedro, ao invés de pedir para a tempestade parar, tem uma outra lógica, pois aponta: se és tu, manda eu ir contigo, porque eu não quero que a tempestade passe não, eu quero aprender a andar sobre as águas. E acompanhe o raciocínio comigo, queridos, preste atenção. Se a tempestade simplesmente parar, não significa que não pode haver outra. Mas por outro lado, se eu aprender a andar sobre as águas, mesmo que venha outra tempestade, ela não vai causar o mesmo medo que estava me causando, porque eu sei andar na tempestade. Você está no meio da tempestade? Eu vou dizer algo para você. Pode não ter sido a primeira vez, e se foi a primeira vez, eu vou dizer para você, não vai ser a última. Tempestades na vida a gente tem, todos os dias. Existem muitas tempestades a serem vencidas. Agora o que é o seguinte, olha só, eu não tenho medo, por quê? Porque eu aprendi a andar sobre a tempestade. Eu aprendi a andar sobre as águas. No meu comodismo, no nosso comodismo, eu quero que o problema acabe. Mas na coragem de Pedro, eu quero aprender a andar sobre isso. Eu quero enfrentar isso. Isso me faz lembrar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu? Estavam presos dentro de uma fornalha de fogo. De repente, um quarto homem semelhante a Deus, Filho de Deus, Jesus, dentro da fornalha. Queridos, nós temos tempestades todo o tempo. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda, só tem um jeito de lidar com o desconhecido, é fazer algo diferente. Albert Einstein, ele define aquilo que a gente entende como retardo. É o ato, a prática de fazer a mesma coisa, querendo e esperando resultado diferente. Marcelo Gomes cita isso. O exemplo, muitas vezes, do controle remoto. Você usa o controle remoto, e na hora que aperta, você já apertou. Mas você aperta, e vai continuar apertando. Até quantas vezes você vai apertar para você descobrir que a pilha pifou? A gente é assim. A gente fica tentando fazer a mesma coisa para querer resultado diferente. Entenda, muitas vezes você está insistindo em resolver o problema de um grande fantasma que assola a sua vida, do mesmo jeito que sempre fez e nunca deu certo. Nunca deu certo. É retardo.
É retado falar às vezes a mesma coisa, esperando que agora, na 20ª vez, ou seja, falou 19 vezes, na 20ª vez agora vai ser diferente. É retardo tentar enquadrar o filho com a mesma estratégia que você já tentou um monte de vezes e não deu certo. É retardo tentar salvar o casamento, com muitas vezes levando presente, e aqueles presentes que a mulher não aceita mais receber, porque fala que está querendo comprar você. Não adianta. É retardo isso. E mais retardo ainda, é aquelas que aceitam os presentes. É mais retardo ainda. Retardo é tentar de novo a estratégia que já não deu certo, repetir as mesmas ações. Pedro diz: se é possível andar sobre as águas, eu quero tentar. Amado, amada, você que está me ouvindo aí, Deus, eu sempre tentei resolver as coisas do meu jeito, mas se o Senhor diz que eu posso resolver com perdão, eu vou tentar o perdão. Deus, eu sempre tentei resolver do meu jeito e achei que a gente resolve as coisas com o recurso que a gente tem, mas se o Senhor diz que é uma oração, eu vou tentar a oração. Eu quero fazer diferente para ver se finalmente eu venço esse fantasma que insiste em me assombrar. E quantas pessoas têm fantasmas assombrando? Que coragem de Pedro! O barco era o único ponto de segurança humana que ele tinha. Deus está nos convidando muitas vezes nessa noite a mudar de atitude. Talvez falar menos, orar mais, talvez olhar as coisas segundo a perspectiva de Deus, não aquilo que a gente vê pura e simplesmente no cenário econômico, aquilo que está sendo noticiado na televisão. Você acha que o seu Deus perdeu o rumo da história, perdeu a rédea da situação? Ele tem o controle absoluto e Ele sabe aquilo que você precisa, e Ele tem tudo em seu controle. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Jesus é o novo e vivo caminho. A segunda lição que a gente poderia tirar desse texto é que a gente muitas vezes tem que estabelecer um ponto de referência. Qual que é o ponto de referência que você tem na tua vida? Veja, o ponto de referência era o barco, mas a tempestade mostrou para Pedro que barco podia afundar. Às vezes os nossos pontos de referências estão equivocados. O ponto de referência é muito importante aprender a andar. Por exemplo, eu fico pensando, quando eu fui aprender a andar de bicicleta, e era uma bicicleta sem freio, e eu fui, um garoto, aprender. E a primeira coisa que falavam para mim é o seguinte, não olha para o pneu não, olha para frente, não olha para o pneu, porque toda vez que eu tentava olhar para o pneu, eu perdi o controle e ia para a guia, tá? Então a gente tem que ter o ponto de referência, aonde você está olhando. Pedro desceu do barco e olhava para Jesus, e essa formação é muito importante. Olhar para Jesus é estabelecer um ponto de referência. Se quisermos andar com firmeza, precisamos olhar para frente, ou seja, não para os próprios pés, mas olharmos para Jesus. Entenda a nova perspectiva de Pedro. Se é possível andar sobre as águas, o barco passa a ser desnecessário. Acontece que às vezes a gente se acarra no barco. Já reparou nisso? Que quantas e quantas vezes, eu fico tentando imaginar, a cena não tem no texto, mas imaginar não é pecado, aprendi isso, tá? Eu fico imaginando que na hora desse pau quebrando, ou seja, o barco ser jogado para um lado para o outro, Tomé é o seguinte, primeiro que duvidou, é Jesus mesmo? É nada, mesmo tendo ouvido falar, não é não, facinho, que era Tomé que ia o primeiro a colocar o pezinho para fora do barco, não ia. Eu fico imaginando que Judas naquela hora estava escondendo a sacolinha de moeda, Opa, já pensou se nesse chacoalhar aqui ele cai, a gente perde todo o dinheiro? Então a gente fica imaginando quais são as posturas, e a postura nossa normal é na hora que o barco chacoalha a gente segurar na borda mais e mais firme. Agora, se eu sei andar sobre as águas, eu não vou segurar na borda, sabe? Eu tenho que entender, se é possível andar sobre as águas, acontece que muitas vezes a gente anda. Descer de um carro, quando ele
apresentam pane é você colocar os pés em terra firme. Agora, quando você enfrenta uma tempestade num barco, descer do barco é a pior coisa que existe. E daí então, quando a gente está no meio de tempestade, a gente começa a pensar assim, jeitos para enfrentar a tempestade. Barco maior, estabilizadores maior. Gente, Titanic era enorme, mas muito grande. E você sabe o que aconteceu. Sabe, a gente entende. Muitas vezes a gente se esconde atrás de algumas coisas. Nós devemos nos livrar dessa sensação de que, eu não posso perder isso porque estarei acabado. Isso nos causa medo. A gente tem que entender, quantas e quantas vezes, é muito interessante, que as pessoas que quando estão enfrentando problemas financeiros, ele não tira nem extrato de conta bancária, sabe? E o quarto escuro passa a ser o ponto de referência dele. As pessoas que estão enfrentando problemas com os seus filhos, sabe? O que ele se esconde atrás de alguma alternativa, um presente, alguma coisa para agradar, e não vê que aquilo passa a ser o ponto de referente dele. Nós devemos nos livrar dessa sensação. A gente tem que partir, entender que o ponto de referência na nossa vida se chama Jesus. Esse é o ponto de referência. Eu não posso pôr minha segurança em uma coisa que não é seguro. Tudo bem, o barco está lá, eu estou apegado ao barco, mas barco é coisa que afunda. Eu tenho que entender isso. O ponto de referência não mais é o barco, o ponto de referência é Jesus. Isso ficou claro para a vida de Pedro. A terceira lição: não permita que as circunstâncias falem mais alto. Pedro caminhou sobre as águas, mas viu que a força do vento e as forças das águas, ou seja, as circunstâncias se voltaram contra ele, pois a tempestade, inclusive, muitas vezes ficou pior. Eu oro, eu vou à reunião de intercessão, eu ouço orações que vieram do coração de Deus para o meu coração, eu vou para casa achando que tudo vai passar, mas quando eu chego lá, parece que tudo está pior. Aí eu digo que me iludi de novo, pois a tempestade ficou pior. É interessante, queridos, que muitos realmente saem do templo e logo após ouvirem uma palavra como essa que nós estamos pronunciando hoje, saem cheios de fé, sabe? Mas eles prestam atenção e na hora que ele começa a olhar as circunstâncias lá de fora, começa a ter medo. E muitas vezes desistem. Querido, querida, aprenda uma coisa, guarde no teu coração. A situação está ruim, quando você se levanta contra o inimigo, ele fica furioso, pode ficar pior. Mas a gente tem que entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. A gente tem que entender que muitas vezes o tratamento na nossa vida, ele é mais dolorido do que a enfermidade, do que a doença. Só que tem uma coisa, sabe? Enfermidade mata, o tratamento cura, e a enfermidade mata, o tratamento cura. Pode ser dolorido, mas cura. Isso vai passar, mas enquanto não passa, ninguém prometeu que a tempestade não ficaria pior. Não existe promessa desse tipo na Bíblia. No mundo tereis aflição. Pedro viu a força do vento, viu a força da água, começou a afundar. Se você sabe andar sobre a água, o tamanho das ondas não importa. Aprender a andar sobre as águas não significa que a tempestade vai acabar, não significa que não vão existir. A gente tem que entender e aprender a cuidar não dos sintomas, mas da causa das nossas dificuldades. As circunstâncias são maiores do que eu, mas Deus é maior do que qualquer circunstância. Aleluia. Quarta e última lição: não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedro, quando fundou, pediu ajuda a Jesus. Não posso ter vergonha de pedir ajuda de Deus. Jesus tomou Pedro pela mão. Aprenda uma coisa: não devemos pedir ajuda a quem não está bem.
Às vezes afundamos porque nos agarramos a quem também está afundando. Quantas e quantas pessoas vão pedir ajuda para quem está pior do que aquele que está querendo ajuda? Não vai adiantar. A ajuda a gente tem que pedir para Deus, nós temos que pedir para Jesus. Muitas vezes nós esperamos ajuda de quem está até mais desequilibrado do que nós. Não vai dar certo. Quero ser tomado pela mão do Senhor. A mão do Senhor não está escolhida. Se a gente pedir socorro, o Senhor vai estender a sua mão e vai nos tirar da dificuldade. Eu vou concluir. Muitas vezes você está aqui hoje, você está na tua casa e uma tempestade está te afogando como estava afogando Pedro. Pelo que te resta gritar: Senhor, socorre-me. E Jesus está aqui. Jesus está aí com você, sabe? E bata e estender a sua mão. A palavra diz que quando Jesus entrou no barco com Pedro, a tempestade passou. Aprenda uma coisa: essa tempestade vai passar, essa pandemia vai passar, esse cenário de caos vai passar, tudo isso vai passar. Esteja com Deus, estenda a tua mão e fala: Senhor, me socorre, porque vai passar. E no caso, diante aquela onda sobre as águas, entenda que a mão me segura, faz passar a tempestade, é o meu ponto de equilíbrio. E quando eu vejo tudo isso, só me resta algo. Olha o que está no verso 33 que nós lemos. Está assim, ó: então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, quantas e quantas vezes o mar da vida tenta nos engolir, quantas e quantas vezes fantasmas se levantam para nos assombrar. Hoje, agora é momento de dizer basta. Que essa palavra revele Jesus em nossas vidas como aquele que não nos perde de vista. Que quando não conseguimos mais remar, Ele vem em nossa direção. Que possamos segurar firmes em sua mão. Faça com que nossos olhos possam te ver apenas apesar do mar revolto, pois só assim nos livraremos do medo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós temos ali naquela árvore que está lá no fundo, aqueles que nos visitam a primeira vez podem ver, tá? Ali nós temos pedidos de oração, e nós vamos orar por aqueles pedidos. Nós colocamos dentro naquelas folhinhas verdes ali os nossos pedidos, e aqueles frutinhos vermelhos já são resposta de oração, sabe? Nós temos um Deus que nos ouve e responde. Vamos orar? Senhor, Pai querido, Pai amado, nós temos colocado as nossas vidas, propósitos diante de Ti, e o Senhor tem estendido a Tua mão de poder e tem nos abençoado, Pai. Obrigado, Senhor, meu Pai, por cada resposta. E aquilo, Pai querido, que foi colocado diante de Ti, Senhor, nós cansamos de falar, não tem poder mágico nenhum naquela árvore, Senhor, meu Pai. O poder está todo no nome de Jesus. E se existe algum impedimento, Senhor, meu Pai, Senhor, estende a Tua mão de poder e retira esses impedimentos. Pai, que esses impedimentos muitas vezes sejam cura do nosso interior. Sara-nos, Senhor, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós chegamos ao final de mais um culto. Vocês que estão aqui no templo, vocês que me ouviram pela internet, eu espero sinceramente que os louvores, as orações, essa palavra possa ter falado ao teu coração, ao ponto de fazer diferença, a ponto de trazer transformação. Eu queria que você continuasse orando pelo nosso país. Hoje aconteceram eleições municipais na grande maioria dos municípios do nosso país. Espero que estejam sido eleitos pessoas honestas, pessoas dignas, pessoas comprometidas,
pessoas que têm um compromisso de modo muito especial com o Senhor Jesus. Que você, meu querido, minha querida, vovô, vovó, você criança, você que me ouve, seja reconhecido aonde você for, colocar a planta dos pés, como filho de Deus Altíssimo. Que você espelhe Jesus. Vamos ficar de pé? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz. Deus abençoe vocês.